Voltamos. Agora peço que vocês abram o livro de História, na página 66. Nós já estudamos nas últimas aulas, nas últimas lições, falando sobre a vida dos escravos, né? Que eles foram trazidos da África, que já eram escravizados na África e vieram comprados para trabalhar no Brasil. Chegando aqui, a vida deles era uma vida muito dura, não tinham direito nenhum, tinham que trabalhar à força. Se não trabalhasse como o Senhor queria, eles apanhavam, tinham péssima alimentação. Então era uma vida muito sofrida. E que, vez por outra, alguns escravos fugiam e iam se esconder nos quilombos. O que eram quilombos? Eram pequenos grupos, pequenas aldeias de índios que fugiram, que buscando a liberdade, fugiram e se protegem. Normalmente esses quilombos ficavam em florestas, tá? Locais de difícil acesso, porque era um local mais seguro para quem fugia. Um dos quilombos mais famosos do Brasil é o Quilombo dos Palmares, que é o que nós vamos ver hoje, tá? Então acompanhe a leitura comigo. Normalmente o desembarque dos escravos aconteciam nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e Salvador, quando eles vinham da África, tá? Os escravos eram levados às lavouras de cana-de-açúcar e do café e posteriormente para as minas. Nas fazendas de gado realizavam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas nas casas grandes dos seus senhores e também eram grandes ferreiros. Nas cidades eram explorados como vendedores, carregadores de frutas e comidas produzidas por seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço. Quando aqui chegavam, tinham até que seguir a religião dos seus donos. Muitas mulheres passaram a ser muçulmanas, Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando a roupa. Mucama seria uma empregada doméstica, vamos dizer, né? Comparado com o que a gente vive hoje. Só que não recebia um salário, então era responsável para tomar conta da casa, limpar a alimentação dos senhores, mas trabalhava doméstico, tá? Mucamas. Para muitos senhorzinhos e senhorzinhas, que eram os patrões, as escravas tornavam-se mãe preta ou ama de leite, pois amamentavam os filhos dos seus donos. Muitas vezes os escravos eram atacados pelo banzo, uma doença causada pela saudade de sua terra natal, chegando a definhar até morrer. Ficavam tão tristes com saudade da terra deles, da casa deles, que acabavam adoecendo e morrendo. Devido aos maus-tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato, uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava castigos por desobediência ou fuga. Quando conseguiam fugir, criavam os quilombos, entre os quais o mais importante foi o de Palmares, nas serras de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estavam havia muitas palmeiras. Curiosidade: o Quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20.000 pessoas, entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder, Zumbi, pela sua bravura virou lenda. Vítima de traição, Zumbi foi morto numa emboscada e teve sua cabeça espetada e exposta em praça pública em Recife. Esse fato aconteceu em 20 de novembro de 1695. E foi tomado como um marco para o Dia Nacional da Consciência Negra, quando podemos avaliar e repensar a contribuição do africano na formação do povo brasileiro. Na outra página. Zumbi dos Palmares. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, atual Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi. Houve 25 expedições que tentaram destruir o Quilombo dos Palmares, mas não tiveram sucesso. Diante de tal resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo porque temia a sua força. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada e presa a um poste exposto numa praça do Recife para que servisse como exemplo aos demais escravos. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3.000 homens, conseguiu entrar e massacrar os habitantes dos Quilombos dos Palmares. Tem aí umas curiosidades também, falando um pouquinho mais dos quilombos. Eu vou deixar que vocês leiam essa parte aí e vão responder no seu livro de história a página 68 sobre esse assunto, tá?
Então, a atividade de hoje de história é da página 66, para você reler o texto e responder até a página 68, tá? Amanhã, dia 7 de setembro, nós não temos aula gravada, mas vocês têm uma atividade especial para fazer nesse dia. Dia 7 de setembro é um dia muito importante para a história do Brasil. É o dia da independência do Brasil. Então, vocês devem preparar uma pesquisa. Vejam como é que eu quero essa pesquisa. Só um instante. Vocês vão pegar uma folha de papel pautada, uma folha de caderno assim, vão colocar o nome do colégio, o nome de vocês, a data e aqui na frente trabalho de história, tá? Junto com o nome, eu quero que vocês pesquisem alguma imagem referente a essa data, tá? O que eu quero que vocês contem nesse trabalho? O que a gente comemora dia 7 de setembro? O que aconteceu nesse dia? O que esse dia é importante? Onde você vai pesquisar isso? Você pode pesquisar na internet, pode pesquisar em algum livro de história que você tem em casa, que seus pais possam lhe ajudar a procurar, tá? Mas eu quero que vocês façam uma pesquisa legal. Não quero uma coisa pequenininha não, tá? Não é um desenho para pintar. Vocês vão fazer o trabalho bem bonitinho assim, numa folha de pautada, ou folha de caderno de papel pautado. Vai ter que ter uma gravura na frente falando sobre o tema do seu trabalho e aqui dentro o texto escrito falando sobre esse dia 7 de setembro, certo? Capricho, vai valer uma nota para a história, então tem que ser um trabalho bem feito. Cuidado com a letrinha, quando for copiar, copia direitinho para que eu possa entender a letra na hora de corrigir, tá certo? Então por hoje é só, e vejo vocês agora na quarta-feira, com a nossa próxima aula gravada e aguardo o trabalho de vocês, tá bom? Bom feriado, boa aula para vocês, tchau, tchau.